cores, suavidade, beleza e até perfume. As plantas mudam o ambiente, trazem vida, renovam os ares. Mas nesta época de baixa umidade, os cuidados devem ser redobrados. Olha, nessa época do ano é a época mais difícil de você cuidar de planta. A planta ela entra num estágio de dormência nessa época, principalmente nessa época do frio aqui na nossa região. Então, às vezes, Henrique, minha planta está feia, o que está acontecendo? Que a planta não desenvolve. Então, se for dentro de casa, tem que ter muito cuidado em relação a não colocar também tanta água, molhar no máximo 2 vezes por semana e bastante ventilação dentro de casa. Do lado de fora, nesse período que é muito seco também, não esquecer de molhar o jardim pelo menos 1 vez por semana, né? No gramado, então as suas plantas ornamentais, coqueiro, tudo tem que ter esse cuidado nessa época onde o período é muito seco. Dentro de casa, as plantas também sentem no chamado período de seca. Na correria da atualidade, muitas vezes o ambiente fica fechado o dia todo e este abafamento é prejudicial. Sofre muito, se você sai cedo, a casa fica fechada, sem ventilação, você chega, a planta ela tá feia, ela tá murcha. Então, planta dentro de casa tem que ter um cuidado muito especial. Não são todas as variedades que suportam dentro de casa no lugar fechado, né? Então, a planta dentro de casa ela tem que ter uma ventilação muito boa, tem que ser um lugar arejado, tem que ser um lugar onde tem bastante claridade para a planta desenvolver, senão fora de cogitação de você colocar a planta dentro de casa onde fica fechado. Há espécies mais resistentes ao tempo seco e muitas pessoas optam por renovar o jardim nessa época com este tipo de planta. Não, dá sim, porque nesse período de seca, as plantas que florem mais, elas ficam muito bonitas, igual está aqui a primavera, tem várias forrações que nessa época está muito bonito. Quando chega no período de chuva, elas não aguentam porque elas começam a melar. Então tem as plantas específicas no período de chuva. Então planta de forração, você quer ter um jardim bonito, você tem que estar sempre trocando. No mínimo de 3 a 4 em 4 meses você vai, refaz o seu jardim, dá uma reformulada que vai ficar um jardim sempre bonito. Para cada época, uma planta específica. Isso, e você também dá adubação. Então, se você quiser nesse período ter uma planta bonita, quando você for plantar, você tem que fazer uma boa adubação, você tem que colocar bastante matéria orgânica, senão, quando chega nesse período, a planta vai sofrer porque ela não vai ter nutrientes suficientes para suportar esse clima, né? Apesar da dificuldade de se manter a beleza das flores, este período é um bom momento para adubar as plantas e prepará-las para a primavera, quando elas mais se desenvolvem. Com certeza, só que tem um detalhe também. Se você adubar a planta, um exemplo, com adubo químico, e se você não irrigar, ela vai acabar morrendo porque aquela ureia daquele adubo vai acabar queimando a planta. Então, se você quiser ter uma planta bonita, você tem que adubá-la, é claro, nesse período, para quando chegar depois do mês de agosto, na planta bonita, mas nunca esquecendo de você molhar bem o seu jardim, senão você vai gastar com adubação e vai morrer as plantas por falta de água, né? Gastando um pouquinho a mais de tempo com as plantas, elas recompensam e os nossos olhos agradecem.